Olá a todos, é um prazer estar nessa edição 2021 do Sinastro, mais uma vez aqui com vocês. É sempre um grande prazer participar deste belo congresso que é o Sinastro. Este ano apresento Trânsitos de Lua Negra, Microfísica do Tempo. E o que eu trago aqui, é algo do que resulta de um estudo e um trabalho com a Lua Negra já de alguns bons anos. Então, hoje, com este enfoque nos trânsitos, em especial nos trânsitos coletivos, mas passando pela questão dos trânsitos no modo geral e enfoque nos trânsitos coletivos. Como se trabalha com a Lua Negra Lilith no tempo? Como interpretá-la em trânsito? Qual sua função nos trânsitos coletivos? É ela quem nos indica o real da experiência. Para além das palavras e imagens, a corrente subjacente das sensações. É ela a regente da microfísica do tempo também. Abordaremos os trânsitos coletivos deste visceral e sublime ponto astrológico Lua Negra Lilith. Então, a gente vem ver ou recapitular brevemente, o que é a Lua Negra Lilith, do que estamos falando, a sua ligação com o corpo, a questão da microfísica. Vamos também situar a questão dos nodos, nodo médio ou nodo oscilante, para o cálculo do movimento da Lua Negra, pontuar qual que é a diferença deles. Vamos ver os tempos do trânsito de Lua Negra. Vamos passar pelo essencial do que diz respeito aos trânsitos pessoais, uma abordagem pontual assim dos trânsitos pessoais. Vou trazer também uma referência mitológica que é interessante para pensarmos a Lua Negra em trânsito. E aí sim adentrar as especificidades dos trânsitos coletivos, fazendo também então uma passagem pelo trânsito da Lua Negra por todos os 12 signos. Então vamos ver cada um deles. Esse é o nosso percurso, então, deste momento em que tratamos do trânsito da Lua Negra, microfísica do tempo. A Lua Negra, Lilith, remete a sensações profundas, cruas e viscerais. Para quem ou além das palavras e imagens, as sensações e a crueza da experiência, como calor-frio, presença-ausência e conforto-desconforto. Diz respeito à experiência em si, em um tempo anterior à sua elaboração, através de imagens e palavras. Essas importantes vias por onde se elaborar e enlaçar a crueza do real com uma significação possível. Em mapa natal, este ponto astrológico é indicativo de uma dificuldade ou de um talento visceral, contendo potencial para o terrível ou o sublime. E também, situando Lua Negra Lilith, ela também é chamada só de Lua Negra ou só de Lilith, ou então, como convencionamos internacionalmente, chamamos de Lua Negra Lilith para situar bem do que estamos aqui que nos referimos, em astrologia, ainda que ela tenha, sim, a mitologia de Lilith como muito importante, mas também outras possibilidades de investigação mitológica, outras referências mitológicas que enriquecem a interpretação e que sim são também vias por onde o ser humano busca elaborar essa dimensão a qual a Lua Negra se refere. Então, por isso ela tem essas outras possibilidades também, por isso o nome Lua Negra é rico nesse sentido, mas também Lilith é, sem dúvida, uma referência fundamental, então convencionamos chamar de Lua Negra Lilith. E o que é que chamamos de Lua Negra Lilith? Astronomicamente, a que é que nos referimos? A Lua Negra Lilith é um ponto astrológico virtual que representa o apogeu lunar. O ponto na órbita elíptica da Lua, em torno da Terra,
no qual a Lua se encontra mais distante da Terra. É nessa posição que a Lua quase escapa, mas não, pois é bem aí que a atração da gravidade mostra sua força, trazendo a Lua de volta na direção da Terra para continuar a sua órbita. Portanto, aqui reconhecemos o primeiro conceito básico relacionado à Lua Negra Lilith, gravidade. O seu nodo médio, que é a posição principal, demora cerca de 9 anos para percorrer todo o zodíaco, permanecendo em cada signo durante 9 meses, o que nos traz uma segunda referência fundamental: gravidez ou gestação, formação do corpo. É uma relação Lua e Terra e, portanto, enlace entre o psíquico Lua e o físico Terra, ou seja, pulsão. Podemos assim conceber a Lua Negra como referente aos impulsos fundamentais, as pulsões de morte e de vida, a energia que pulsa no corpo, podendo tanto paralisar como mover o sujeito. Lua Negra Lilith está relacionada à gravidade, gravidez, gestação, materialização, trazer à terra, formar o corpo. E aqui um enlace, então, que eu faço, né, a partir desse significante corpo, que é fundamental no trabalho com a Lua Negra, há diferentes vias por onde podemos também abordar nesse significante, podemos examinar o que se dá aí nessa dimensão da Lua Negra, cientes também de que o símbolo astrológico, né, o símbolo e o símbolo astrológico, tem essa riqueza de articulação. Então, tem muitas possibilidades por onde a gente pode interpretar, dependendo das conexões que se dão, né? A que mais a gente vai ligando o símbolo e, então, desenvolvendo essa interpretação. Assim como, então, por exemplo, né, no caso da Lua, a Lua pode simbolizar a figura de uma mulher, a figura da mãe, ou a figura num mapa, né, num mapa natal, por exemplo, e no mapa de um país, o povo. A Lua vai simbolizar o povo. Então, nesse sentido, a gente tem diferentes vias por onde a gente pode articular um símbolo astrológico. E aqui, com esse significante corpo, eu faço, então, esse enlace de trazer algo que eu já venho trabalhando há alguns anos, né, da perspectiva psicanalítica, do que essa dimensão da experiência a qual a Lua Negra se refere, né, nos conta em astrologia, o entendimento psicanalítico, a compreensão psicanalítica, os conceitos psicanalíticos que podem auxiliar a pensar e a compreender essa dimensão a qual a Lua Negra se refere. E trago hoje aqui, então, essa abordagem Foucaultiana, essa abordagem pela via do trabalho de Michel Foucault, da questão da microfísica, né? Essa consideração da microfísica, do poder e o que se produz, então, nos corpos. Então, esse enlace, então, que eu trago aqui neste trabalho, tá? Com essa ênfase na questão da microfísica, mas com essas articulações com a questão do corpo. Vias por onde se compreender esses processos dos trânsitos de Lua Negra. O corpo, que tem as suas várias dimensões, né, os seus vários enlaces, mas que passa, assim, fundamentalmente por essa dimensão do real, né, num enlace com imaginário, com simbólico. Mas tem, então, essa dimensão, né, do pedaço de carne que é o corpo. Dimensão crua da experiência. Isso diz respeito à Lua Negra em astrologia. Essa dimensão crua e impossível da experiência é encontrada na Lua Negra. Sempre aquém ou além das palavras e imagens, ainda que podendo ser enlaçada e afetada por elas. Trânsitos pessoais de Lua Negra podem indicar momentos em que algo emerge no real, de maneira bastante significativa,
São também oportunidades de, ou chamados por, enlace entre simbólico, imaginário e real. Semelhantemente, na esfera dos trânsitos coletivos, a lua negra pode apontar para algo de não elaborado que emerge no coletivo, que se evidencia como que em busca de elaboração. Passando também pelos corpos. É sobre o corpo que incidem as relações e as relações de poder. É sobre o corpo que se opera a microfísica do poder. Os trânsitos da lua negra nos dizem da microfísica do tempo, da microfísica em cada tempo. E a lua negra nos conta do que é, então, pulsantemente vivenciado pelos corpos na esfera coletiva. O que pulsa na polis? O que se passa com os corpos? O que disciplina os corpos? E aqui eu faço uma referência a Vértigo, ou no título em português, Um Corpo que Cai. Ambos títulos, o original, né, que remete à vertigem, e o título em português, Um Corpo que Cai, deste filme de Alfred Hitchcock. Ambos os títulos em si já são interessantes como podem se articular com a Lua Negra. E o filme foi lançado com Vênus conjunto Lua Negra. E tem algo também especial, assim, pelo qual eu trago essa referência, porque a Kim Novak, atriz do filme, ela tem Lua Negra em Gêmeos, que é a Lua Negra deste período, né, em que se realiza o Sinastro 2021. Então, é uma via também por onde poder compreender a Lua Negra em Gêmeos, ver as obras que resultam, né, das pessoas que têm, assim, por onde elas elaboraram, o que elas fizeram com as suas luas negras. E, de fato, esse filme ele é muito interessante para pensar as questões da Lua Negra em Gêmeos. Então, eu recomendo ver ou rever por esse prisma. Que se abre toda uma riqueza assim, de compreensão dessa Lua Negra em Gêmeos também, especificamente. Então, corpo torpe ou corpo vibrante? Peso versus leveza? Terrível versus sublime? Nos trânsitos coletivos, a Lua Negra Lilith indica o tom do que move o coletivo, feito uma corrente subterrânea. A subcorrente que pauta o movimento dos corpos em determinado período. Sua posição por signo nos conta do que está movendo o coletivo a um nível visceral. Do que podemos não ter ainda consciência de modo tão elaborado, mas com certeza experimentamos ou sentimos. E a questão, então, da microfísica. Foucault, então, aqui, né, por como Foucault trabalha essa questão da microfísica, né, então ele considera que o poder não é algo que se tem, que se detém individualmente, mas algo que se exerce em relação. Há a dimensão macro do poder, de quem ocupa posições e exerce funções, mas há a dimensão micro do poder, que se experiencia nas diversas relações contidas no coletivo. Mas essas diversas relações, então, e que vão, essas diversas relações, nessa microfísica do poder, pautando e disciplinando de alguma forma os corpos. Nos efeitos das afecções em cada corpo, aí está
nos efeitos e no que se produz, então, em cada corpo, aí está a microfísica do poder, e dela nos fala a lua negra. O que empodera e o que submete? Do terrível ao sublime. Então, aqui eu trago essa referência também para a gente poder pensar a interpretação da lua negra Lilith, pensando o que é, né, o que é a experiência de um terremoto, que é algo, né, que uma coisa é ouvir falar, já pode ser algo bem impactante, ouvir alguém descrevendo a experiência de um terremoto, ver uma filmagem durante um terremoto, e se for ao vivo, então mais impactante ainda. Mas experienciar, né, o corpo estar na experiência de um terremoto é outro grau de impacto, né? Então, a lua negra, ela tem então essa dimensão do terrível ao sublime, e ela pode até nos falar de algo, ela pode ser também um dos elementos que podem nos dizer algo dos movimentos da Terra, não sozinha, em articulação, né, com os planetas, né, numa articulação astrológica, mas ela pode sim ser um dos elementos que diz dos movimentos do corpo da Terra também. Mas aqui trazendo como uma referência simbólica, né, tem artigo meu publicado no astro.com que aborda um pouco mais essa questão dos terremotos, né, e dos movimentos da natureza. Mas aqui eu trago como essa referência simbólica, né, para a gente poder pensar mesmo, assim, como um enriquecimento para a interpretação do que é que se trata aí. Então, em 2001, a cidade de Seattle foi abalada por um terremoto de magnitude 6,8, rachando calçadas, derrubando cúpula e fachadas de prédio. Felizmente, os danos estruturais foram menores do que o esperado, por ter sido um terremoto localizado a 30 milhas abaixo da superfície terrestre. Em uma reunião mais ao norte, em Port Townsend, uma reunião ocorreu sem contratempos, numa loja, em que havia esse pêndulo, né, com essa bandeja de areia embaixo, né, então essa ponta desse pêndulo, e se deu este desenho, né, se depararam depois com este desenho que foi formado pelas ondas, pela vibração do terremoto, né, do que chegou das ondas do terremoto lá. E essa imagem, então, né, depois ela viralizou e tal, e sismólogos observaram o desenho e observaram assim como que ele mostra de fato o padrão tridimensional do terremoto, como o solo se move durante um terremoto, né? Então a flor no centro registrando os movimentos de superfície das ondas de alta frequência que chegam primeiro, e as oscilações externas de maior amplitude registrando as ondas de frequência mais baixa que chegam mais tarde. Então realmente mostrando algo desse movimento de um terremoto. Não se pensaria em um terremoto como algo artístico, mas violento e destrutivo, terrível. No entanto, em meio ao caos, surge também esta bela e delicada obra de arte. Então, a gente pensar isso, do terrível ao sublime. Aqui um mapa do terremoto, não vou adentrar a interpretação dos terremotos em si, essas questões dos movimentos da Terra, mas isso aqui registrando apenas, né, a Lua Negra estava em conjunção com Netuno, não é só isso que basta, né, para indicar um terremoto, são toda uma articulação ali, que eu não vou adentrar agora, mas ela estava de fato conjunto com o Senhor dos terremotos e maremotos. Um ponto muito importante de estarmos cientes quando
trabalhamos com a interpretação da lua negra é que, assim como os nodos, a lua negra é um ponto virtual, né? Não ela nos diz da questão do corpo, mas ela não é um corpo celeste, ela é um ponto da órbita da lua, nessa relação com a Terra, que vai nos dizer sim do corpo, né? Desse significante corpo. Mas ela não é um corpo celeste, né? Então, assim como os nós lunares, mas estes são pontos muito importantes, e a gente observa no trabalho astrológico o peso que eles têm. Mas eles têm essa característica de, justamente por serem pontos virtuais, o dispositor se torna veículo essencial de sua manifestação. Aspectos de lua negra no céu ativam seu dispositor, como também acontece com os nodos lunares. Então, os aspectos de lua negra vão ativar o seu dispositor. O que é o dispositor? É o regente do signo em que a lua negra se encontra. Então, o dispositor é o anfitrião da lua negra, durante o período da sua estadia num determinado signo. Então, ele tem uma relação toda especial com a lua negra nesse período. E é uma via de mão dupla, eles se afetam mutuamente. Então, tanto a lua negra vai como que trazer algo, emprestar algo da sua visceralidade, do seu alto impacto, da sua visceralidade ao seu dispositor do momento, como né, então ela vai dar esse tom extra para ele é o que está sendo o anfitrião da lua negra nesse momento, então ele está podendo nessa outra dimensão que é a lua negra, mas também, né, os aspectos do dispositor vão ser muito significativos para a própria lua negra. Então, ambos. Tanto aspectos da lua negra tem algo de efeito no dispositor, como o dispositor algo de efeito na lua negra. E aí a questão dos nodos médio, e aí não nodos lunares, mas os nodos da lua negra, que dizer, né, então, do movimento, do cálculo que se faz, qual é a consideração que se faz do cálculo para o movimento da lua negra. Se é o nodo médio ou se é o nodo oscilante, que seria o nodo também chamado de corrigido ou true, verdadeiro, né? Que é um nome um pouco não muito preciso, né? Porque verdadeiro, quando que né, que é verdadeiro o apogeu da lua, que é a lua negra? Quando está de fato no apogeu. E quando está de fato no apogeu, é o momento em que o nodo oscilante e o médio se conjuntam. Eles vão estar em conjunção no momento do apogeu. Então, não vai estar saltitado, né, 30 graus para o signo da frente ou o signo de trás, né, do percurso no zodíaco, em relação ao nodo médio, que é o que faz o nodo oscilante, né, ele saltita. Então, dizer que é verdadeiro, né, é um pouco, não é bem assim o termo mais exato. Então, o termo que eu estou utilizando é oscilante para esse cálculo que é feito com as minúcias, né, do instante, nesse momento, a velocidade da Lua, como que está o movimento. Então, esse cálculo que vai, então, tendo alterações, que é essa outra possibilidade de cálculo da Lua Negra, né? São essas duas as versões comumente utilizadas. Sendo que, então, né, o que eu afirmo é que o nodo médio é o principal. Ele é esse nodo que fica esses 9 meses. Então, né, ele é um movimento, ele mostra esse movimento e ele fica 9 meses num signo. Então, ele é o movimento em si. O nodo oscilante, como vocês podem ver aqui, ele é bem mais errático, né? E ele é, então, como se fosse o passo, né? Se a gente pensar assim numa dança, tem um movimento. E tem o passo, né? Tem, então, digamos, esse movimento, esse deslocamento, e tem o passo como eu faço esse deslocamento. E esse passo, ele pode ser com um certo traquejo, né? Então, é esse traquejo do passo, de como é feito esse passo, mas o deslocamento, o movimento desse deslocamento é marcado pelo médio. Então, aqui nós temos o médio e aí nós temos o passo, o detalhe, né? Que é dado pelo oscilante, que é rico, é sim rico, por isso é adicional, um adicional rico. É interessante, mas é importante a gente ter esse discernimento de
dos lugares, né, de cada um. Então, a grande regência, digamos assim, é do nó do médio, período do nó do médio, é quando está aquele signo durante aqueles 9 meses, regendo mesmo, né, a temática da lua negra. Mas a gente tem a reverberação disso, um pouco antes e um pouco depois, né? Então, o que antecede, né, o que começa a sinalizar na direção daquele trânsito para um determinado signo, e o depois, quando sai, que ainda como que ainda processando, digerindo. Por isso que o nó oscilante, ele começa a entrar no signo, ele faz esse, né, ele saltita, mas ele começa então a entrar no signo um pouco antes do nó do médio, e ele também ainda continua pulando ali, né, botando um pezinho ali ainda, um pouco depois, quando o nó do médio já saiu. Tá? Então, ele pode ficar, digamos, 1 ano e meio ou 2 anos, ainda entrando num signo, o oscilante, enquanto que o principal, o nó do médio, são os 9 meses ali, ok? Então, essa é a distinção entre nó do médio e nó do oscilante. Questão do passo, então, da lua negra Lilith, né? Bom, ela, como eu já disse, 9 meses em um signo, 9 anos para dar a volta no zodíaco. 9 dias em 1 grau zodiacal. Cerca de 40 graus por ano e 3,5 graus por mês e 7 minutos de grau por dia. Trânsitos, então, da lua negra Lilith a algum ponto do mapa natal, que vai ser, então, um ponto fixo, né? Ela, então, se a gente considerar a orbe de 1 grau, vai levar 9 dias se aplicando ao exato e depois 9 dias no separativo, né, do aspecto. Então, a gente, considerando uma orbe de 1 grau, dura um trânsito de lua negra ao mapa natal 18 dias. Tá? E aí, então, essa pincelada em questões básicas, assim, do trânsito pessoal, tem essa questão, então, do encontro com o real, isso que emerge, né, como já mencionei antes, né, isso que emerge, então, do não elaborado, esse encontro com o real, que pode se dar, né, num trânsito de lua negra de alguma maneira significativa, assim, especialmente significativa. E aí, como é que a gente compreende, né? Quando ela em trânsito se aplica e quando ela no mapa natal recebe aspectos dos trânsitos, né? Então, quando ela se aplica em aspecto algum, ela em trânsito se aplica em aspecto a algum ponto do mapa natal, ela traz à tona conteúdos não elaborados daquele ponto. Quando ela recebe aspectos, ela, no mapa natal, recebe aspectos de planetas, luminares, o planeta que se aplica convoca a lidar com a natureza dessa lua negra pessoal e oportuniza expressão e apropriação. Traz como que uma oportunidade de elaboração das questões dessa lua negra. A lua negra em trânsitos pessoais clama por uma saída, como furar esse real, clama por uma saída, por algo de uma elaboração ou enlace criativo. Criatividade é chave quando falamos em lua negra. E aí algumas referências para lidar com os trânsitos pessoais de lua negra. Perceber o corpo, sujeito a reatividades ancestrais e medos atávicos. Algo do que, por vezes, está como que nos registrado nesse corpo e que está sujeito a emergir. Desassustá-lo, dando-lhe continência. E isso é, claro, em relação ao sujeito que habita esse corpo, né? Sujeito que habita esse corpo, mas sabendo que tem algo desse nível tão como que primitivo, como que básico, que o tratar do corpo, né? O atender a algo do corpo, o escutar o que está se passando no corpo, é algo que pode auxiliar muito nesses momentos. Né? Tratar desse nível básico, desassustar nesse nível básico, né? Para dar essa continência, para poder vir se processando, que às vezes é uma experiência um tanto forte. Mas não sucumbir à matéria, né? Não se trata de sucumbir ao corpo, mas escutá-la, considerá-la. Descrever o terror sem nome.
e reconhecer o indizível. Às vezes, simplesmente poder reconhecer para uma pessoa que está atravessando um trânsito muito forte, às vezes de Lua Negra, reconhecer o quão para além do que a pessoa consiga botar em palavras para explicar para uma outra pessoa o que ela pode estar passando, de como simplesmente reconhecer que sim, ela está passando por algo que é muito além do que ela consegue explicar, do que outra pessoa talvez seja capaz de compreender, do que é a intensidade, a força, o impacto, a experiência, né, que a pessoa está passando. Então, simplesmente reconhecer esse indizível, às vezes, já é uma forma de enlace, já é uma via, como que um começo, às vezes, de uma via de elaboração, de por onde, ao menos, ter reconhecido, né, a força da experiência, o impacto da experiência. Pôr o corpo em movimento é algo que auxilia muito dentro das condições, das possibilidades de cada pessoa e contexto. Colocar a repetição, que pode se dar aí, né, ou pode como que ser cutucado, algo do que é compulsivo, né, e que então tem algo do repetitivo. Mas poder colocar essa repetição a serviço da criatividade, escrever essa repetição em algo criativo, em algo pró-vida, né? Então, em algo que possibilite aí um florescimento, uma elaboração através por alguma via criativa. É algo muito interessante. E aí a gente tem bem essa questão de quanto do terrível pode advir o sublime. E com isso também converter reação, mera reação, em capacidade de responder. A Lua Negra, ela está sujeita a paralisar e ela também pode pôr em movimento. E aí aqui a gente traz essa referência mitológica, que é bem interessante para pensarmos a Lua Negra em trânsito, que é a deusa tríplice Hécate. Então, Hécate tem 3 cabeças, ou é representada sendo acompanhada por Cérbero com 3 cabeças, né? Então, ou ela tendo 3 cabeças, ou Cérbero tendo 3 cabeças, o que permite olhar em 3 direções ao mesmo tempo. Pode indicar algo do passado, amarrando o presente, interferindo em planos futuros, ou marcando o agora para sempre. Pode o agora ser tão impactante que ressignifica o passado de forma surpreendente e abre todo um novo futuro, não antes vislumbrado, mas talvez desejado. Ela pode ressignificar de uma maneira bem significativa mesmo, bem interessante, bem marcante. Ela pode significar passado, presente e futuro. Então, trazendo aqui algumas palavras, algumas formas, como referências que fazem a Hecate, né? Feitas a Hecate. A que emerge do vazio, a noite, o grande enigma, a feiticeira da terra, das terras selvagens, da proteção do parto, dos caminhos das encruzilhadas. Limiar entre mundos, fronteiras, muralhas, portas, limite e transição. Deusa das encruzilhadas e travessias, dos novos caminhos oferecidos à humanidade. O que nos traz, então, a especificidade dos trânsitos coletivos. Mobilização das entranhas, dos registros atávicos nos corpos, no corpo social e no corpo do planeta. O que simboliza visceralmente o coletivo? O que mobiliza visceralmente o coletivo? O tom subjacente à imagem e ao discurso. Então, o que observamos, né? Assim,
elencando aqui alguns pontos, né, para se considerar em trânsitos coletivos de Lua Negra. Bom, Lua Negra nos signos, que é o que nós veremos em breve na sequência. O dispositor, como eu já estive explicando. A consideração de como ela, por vezes, opera como uma preparação, nos diz de algo que está como que em preparação no coletivo, desde a dimensão do não dito, que às vezes, então, se efetiva mais e se explicita mais, inclusive nos trânsitos maiores, né? Ela pode depois, como que aquilo se dá numa versão mais elaborada, como é que é isso? O que é que está como que correndo por baixo, em processamento, né? Nesse nível como que preparatório desde essa dimensão do ainda não dito. Não que ela não possa, não que não surgirão palavras e imagens durante, ligados ao signo, de uma maneira bem marcante, bem significativa, também durante o signo. Mas tem algo disso que está, ao mesmo tempo, está nos contando de alguma coisa que está nesse nível de processamento. Então, a gente também pode examinar por essa via. O que é? Tem algo aí em preparação? O que está se operando aí? Os aspectos com o Sol ou com a Lua, né, fundamentais, assim, que tipo de aspecto durante esses 9 meses no signo ela vai fazer com o Sol, vai chegar a conjuntá-lo, ou vai fazer uma oposição a ele, quadraturas, trígonos, né, quando ela está em quadratura, os assuntos de Lua Negra não estão tão favoráveis, mas se torna algo mais delicado realmente, e quando ela está em aspectos favoráveis, como trígonos, é como que, né, ela está poderosa e os assuntos com ela de mais ousadia, como é da natureza da Lua Negra, tendem a estar mais favorecidos. A Lua, por sua vez, vai conjuntar a Lua Negra uma vez no mês, né, toda vez que ela chega no seu apogeu. E é então um momento também em que tanto a Lua ativa esse trânsito, né, da Lua Negra por um determinado signo, enfatiza, né, essa Lua Negra, como também traz algo de uma possibilidade de elaboração, né, de uma possibilidade de integração, de elaboração, aí a cada mês, né, como que a cada mês tocando ali, ativando e possibilitando algo, né, de uma elaboração. Aspectos com os nodos lunares são super importantes, bem significativos, realmente são pontos muito atávicos, tanto Lua Negra como nodos lunares, e tem essa marca de pontos de transição, as conjunções de Lua Negra com Nó do Sul, Lua Negra com Nó do Norte, são como realmente pontos de passagem, assim, de transição significativos, assim, que vale muito observar para o coletivo isso. Para quem trabalha com a dimensão kármica, são pontos de transição kármica significativos e tem isso do impacto, são momentos de algo de uma transição no coletivo que tem algo de um impacto, tem algo ali que se processa, né, nessas conjunções de Lua Negra e nodos lunares. Durante o Sinastro 2021, há uma conjunção de Lua Negra e Nó do Norte. Conjunção aos planetas transpessoais, algumas delas são super, hiper significativas, um exemplo é a conjunção dela ao Urano, que tivemos na grande mutação, a conjunção exata de Lua Negra com Urano, junto ali da conjunção exata de Júpiter e Saturno, da grande mutação, quando Urano é justamente o dispositor da grande mutação em Aquário, né? Estando em Aquário. Então, um momento muito significativo em que ela está ali, né? Trazendo essa dimensão visceral dela para esse trânsito maior. Como eu tratei, né, também na palestra de 2020 do Sinastro. Mais detalhes, né? Mas só para mencionar aqui um exemplo, né? Nós tivemos em 2019 a conjunção dela ao Netuno, no signo de Peixe, signo de Netuno, então bem especial, única vez que a Lua Negra conjuntou Netuno durante esse período dele em Peixes,
E só mais de 1,5 século para ter essa possibilidade de novo de uma conjunção dos dois no signo de Netuno, no signo de Peixes. Então, são momentos que são mais especiais, algumas conjunções especialmente significativas. Quando a lua negra se encontra em um signo, aflora-se o que de não elaborado e não resolvido há com os temas deste signo, podendo ela até atuar como uma inversora de valores que evidencia o lado B das coisas. Então, como é isso, né, da lua negra, então, nos trânsitos coletivos pelos signos? Vamos ver antes, para auxiliar a compreensão da lua negra nos signos, vamos ver a lua negra nos elementos. Tá? Então, nós vamos ver esse período aqui, né, que tem uma tabelinha assim, de algumas referências de datas que eu vou trazer para vocês, para poder situar, né, alguns períodos desses trânsitos, com essa referência fundamental aí de 9 anos antes, né, e 9 anos depois, tá? Nodo médio e nodo oscilante. Então, para ver lá nos signos, vamos ver primeiro nos elementos. Então, em água, aqui, né, nas dobradinhas de elementos opostos, água e terra, fogo e ar. Em água, uma fluidez incessante, enquanto que em terra, uma resistência visceral. Em fogo, uma falta ou excesso de eu. Fogo é a afirmação, eu. Em ar, uma falta ou excesso de outro. No ar, a gente abre espaço para o encontro com o outro, né? Então, aqui essas referências. Então, primeiro explicar aqui como é que estão essas datas, né? No meio, aqui em destaque, nesse tom mais claro, um trânsito mais recente, né? Ou mais recente ou próximo, uma referência, né? Em cima de um trânsito anterior a isso, e uma referência posterior a esse que está destacado ali no meio. Tá? Então, uma anterior e uma posterior. E no meio, um destaque de um período ou recente ou vindouro. Né? E aí, nesse que está destacado, eu trago também o nodo oscilante. Os outros só essa referência do nodo médio para situar, né, as épocas. E nesse destacado, também as datas aí do nodo oscilante para poder ter essa compreensão, né, do que são esses 9 meses e esse período de ou 1 ano e meio ou 2 anos do nodo oscilante. Então, para cada um deles, teremos essas datas estáveis. E vejamos, então, vamos começar pela lua negra em peixes, em função dessa conjunção da lua negra com Netuno. E que tem uma ligação bem marcante com a sequência do trânsito de Áries que nós tivemos em 2020, por uma combinação dos dispositores, na sequência eu vou comentar, mas então, para a gente compreender esse movimento na experiência atual, né, é interessante a gente começar, assim, pela lua negra em peixes, tá? Mas eu aqui não vou estar fazendo um detalhamento dos desdobramentos específicos de cada um desses trânsitos agora, nesses períodos específicos. Vou mencionar algumas coisas que nos elucidam, de fato, mas como uma referência para a compreensão do que são esses trânsitos pelos signos de um modo geral. Tá? Então, aqui estou trazendo isso mais em linhas gerais. Quem quiser o detalhamento disso, dos desdobramentos no social, de cada um desses, tem artigos meus, tem no meu site, tem publicado em alguns lugares no meu site, com certeza, os artigos que se referem à especificidade disso. Não vou estar abordando essa especificidade nos seus detalhes aqui, para a gente poder ter mais essa visão mais geral, né, do que de um modo geral, significam esses períodos, ok? Então, vejamos a lua negra em trânsito por peixes. Então, esse é um trânsito em que a corrente subjacente que mobiliza o coletivo entra no campo dos sonhos.
É um tempo de concepção ou gestação, de sonhar o que há de virá. É uma espécie de limbo. Algo se derrete enquanto algo se concebe. Busca-se, de alguma maneira, uma síntese. Traz a possibilidade de um reencantamento visceral, ressignificando a vida desde o âmago, trazendo um novo encanto. Está sujeito também, esse período, a engodos, a manipulações que correm por baixo, tecendo véus de ilusão para embriagar as massas. A arte se torna especialmente visceral e é uma via ainda mais fundamental por onde elaborar essa síntese, que de alguma maneira se busca sem saber bem ainda o que dela advirá. É um período de concepção do tempo por vir, que ganhará tom inaugural com a passagem ao signo de Áries, signo do advir. Trânsito da lua negra em Áries. Atiça os corpos à ação. Surge uma necessidade visceral de ser livre para se mover, dar início e simplesmente existir. Simplesmente existir. Esse impulso de existir em originalidade. Aguçam-se os instintos e a reatividade. Da sensação de impossibilidade de se defender, pode resultar mera violência ou a agressividade necessária para existir. Porque, lembrem-se, eu trouxe mais no início, que a lua negra ela pode falar, ela vai falar de fato num mapa natal, por exemplo, de uma dificuldade e de justamente a possibilidade de uma facilidade na mesma proporção, que traz então, tem assim o potencial de um talento visceral. Então ela vai nos dizer da dificuldade e da facilidade e da potência de talentos viscerais. Então ela vai trazer isso, né? Vai trazer isso. E com isso, no período da lua negra em Áries, pode de fato estar se falando de algo de uma sensação de impotência, de dificuldade de se defender, e o que está sujeito então, né, a gerar uma violência, né, como que pela dificuldade então gerar um excesso, ou então de fato como que se dá aí a agressividade necessária para existir, né? Ela convoca isso, ela convoca a esse existir. Os corpos pedem movimento e ação criativa. O tempo pede coragem aos corpos. A ação é, de algum modo, o X da questão. Então, de algum modo, veja bem. Então, aqui alguns comentários pontuais, né? Pegando esse exemplo do trânsito mais recente de 27, né? 27 de janeiro a 21 de outubro de 2020. Então, essa é a lua negra da declaração da pandemia e dos lockdowns, né? Do planeta em estado de lockdown. Quarentena em lockdown. E da impossibilidade, então, da ação e do movimento, né? E aí, como é que fica isso? Como que é isso num trânsito de lua negra, que é justamente a lua negra do guerreiro, né? A lua negra de Bruce Lee. Então, como assim, né? Só que aí o detalhe do dispositor. A lua negra ingressou em Áries em 27 de janeiro de 2020, no momento em que estavam em quadratura exata, quadratura partil, Marte e Netuno. Marte, o dispositor de Áries, o signo que ela estava ingressando, e Netuno, o dispositor do signo de onde ela estava saindo. Então,
de onde ela estava saindo e para onde ela estava entrando. Os dois anfitriões numa quadratura, numa tensão. Então, o seu dispositor, que vai falar, então, né, de algo das suas vias de manifestação, dessa lua negra em Áries, anestesiado por uma quadratura de Netuno, que é anestesia, que é ilusão, que é próprio medo de contágio, né? Então, algo de anestesia de Netuno. E, então, é como um guerreiro que está pronto para ação, chega para ação e colocar um sonífero na sua bebida. Né? Ou então tem uma névoa no caminho. Então, é um guerreiro que precisa ser ninja. Né? Não basta ser samurai, assim, né? Tem que ter essa capacidade ninja. Então, aí a gente vê essa importância do dispositor para a gente compreender realmente os processos, né, os movimentos da lua negra. E aí a peculiaridade, então, desse trânsito. Né? O anterior, de 2011, tinha lua negra com Marte em conjunção com Urano no iniciozinho de Áries. Então, ela entrou já conjuntando Marte e Urano em Áries. Então, é, assim, completamente diferente. Muito mais imediato, né? Relâmpagos imediatos. E esse momento foi assim, o guerreiro entrando e se vendo anestesiado, né? Lidando com véus, tendo que lutar por entre névoas e véus de ilusão. Toda uma complexidade, né? Toda uma outra situação para lidar com isso da ação, do existir, do movimento. Toda uma complexidade. E aí, um outro ponto interessante de poder pensar aqui é o que eu falei para vocês da questão de como o dispositor também vai nos alertar para observar como que este planeta, que é o dispositor atual, onde ele está no nosso mapa. Em que signo ele está no nosso mapa. Por quê? Porque como lidamos com o processo do planeta em lockdown, podemos olhar para o nosso Marte. Como cada um lidou, como cada um reagiu ou respondeu às circunstâncias daquele período, podemos compreender isso através da posição do nosso Marte natal, porque o destaque era o Marte. Então, e aí assim em cada, né, no período de Touro, a Vênus, no período de Mercúrio, de Gêmeos, Mercúrio, e assim por diante. Então, trânsitos de lua negra em Áries convocam, e aí a complexidade, porque sim, um guerreiro né, anestesiado ou por entre névoas de ilusão, mas é um guerreiro, é uma lua negra em Áries. Então, períodos de lua negra em Áries convocam os corpos a estarem presentes, não meramente reativos, mas sim responsivos, movendo-se feito Bruce Lee, dançando feito Michael Jackson, respondendo feito Maria Zakharova. Todos estes lua negra em Áries nos seus mapas natais. Né? Nasceram todos em períodos de lua negra em Áries. E é assim, em cada momento que eu estiver me referindo aos trânsitos, né, em cada um dos signos, as referências que eu faço, as pessoas que eu mencione, os exemplos que eu vou dar, em alguns eu vou falar em pessoas, em alguns em situações, em exemplos outros, mas sempre, né, em referência a algo que se deu, alguém que nasceu ou algo que se deu no período da lua negra neste signo que eu vou estar tratando, tá? Então, ainda em Áries, temos Pina Bausch, a bailarina e coreógrafa, que nos diz: eu não estou interessada em saber como as pessoas se movem, mas o que as move. E aí passamos então para o trânsito da lua negra em Touro, que diz respeito a materializar e moldar a forma pela qual a energia flui em nós, através de uma resistência visceral, terra, a libido, a força vital que pulsa nos corpos.
suscitando nestes períodos questões diversas com respeito à matéria, afetando os corpos por vias taurinas, como dinheiro e finanças, objetos e recursos, prazer real versus indulgência compulsiva. Como sucumbem os corpos pelos 5 sentidos? E como podem os 5 sentidos ser vias de empoderamento? A percepção do que se passa no tecido da economia e das finanças mobiliza os corpos neste período. Corpos são domesticados e escravizados, adquirindo dívidas, ou são libertos, quitando dívidas. Neste signo fixo, de Touro, a lua negra opera com o imaginário, articulando-se com imagens concebidas que contribuem para moldar nossa própria existência física. É impressionantemente potente em como tende a afetar o corpo físico e mesmo somatizar ou materializar questões a serem vivenciadas em um nível efetivamente mais concreto. A ligação entre o psíquico e o físico é ainda mais enfatizada por este trânsito e é realmente o X da questão. Fundamentalmente, trata-se de como a nossa experiência física é moldada e quais suas implicações subjetivas. Como damos forma? Esse é o trânsito, né, recente que houve de outubro de 2020 até julho de 2021. Em períodos de lua negra em Touro, o que se produz nos corpos? Utilizando uma palavra de um nativo de lua negra em Touro, o psicanalista William Reich, produzem-se couraças, que seriam como armaduras, bloqueios energéticos que moldam o corpo, afetando o psiquismo. Ou se produz liberação de energia, liberação das couraças, contida, né? Liberando então a energia contida no corpo, que pode então materializar, embelezando as formas. É uma potência também da lua negra em Touro, em diversas expressões artísticas, inclusive na escrita, embelezando a forma da escrita, de diversas vias por onde Touro pode trazer isso, desse embelezamento das formas também. Passamos então para a lua negra em Gêmeos. Lua negra Lilith no signo do ar mutável. O signo do ar mutável abre os corpos para as ondas telepáticas, a visceralidade da comunicação, a corrente subterrânea de palavras e informações advindas do que seria o metal escuro em um espelho, o lado B ou o lado outro. E aí vale a referência ao filme Vertigo, Um Corpo que Cai, com Kim Novak, uma lua negra em Gêmeos. No ar, lua negra nos diz de falta ou excesso de outro. Em Gêmeos, das relações com os pequenos outros, geminianos, como irmãos, vizinhos e colegas. Neste período, essas relações podem estar um pouco mais delicadas, mais sujeitas a impacto. Vamos ter mais cuidado com elas. Os corpos estão sujeitos à censura, pautados em o que podem dizer ou não, pensar ou não. Os efeitos de palavras com sentidos invertidos afetam os corpos, que ou agem ao contrário do que pensam e pensam ao contrário do que sentem, ou ousam pensar por si e dizer sua verdade. Que palavras se espalham pela polis? O que pode ser dito? O que se fala? O que se cala?
e o que precisa, desde as entranhas, ser dito. Qual a configuração do pensamento, mindset? Como se forma o nosso modo de pensar? O X da questão é poder pensar e poder falar por si próprio, como aconselhariam e aconselharam Voltaire, Lauren Bacall, Nicolas Copérnico, Hannah Arendt, Nina Simone e Giorgio Agamben. Lua Negra em Gêmeos. Passamos agora a Lua Negra em Câncer. Com o trânsito da Lua Negra Lilith em Câncer, os corpos são especialmente mobilizados pelas emoções e afetos. Temas como família, infância, familiaridade, nação, pertencimento, segurança afetiva, pautam a corrente subjacente que sensibiliza os corpos em fome ou repulsão. Flui incessante a fome por afeto, sensibilizando os corpos, sensibilizados os corpos, o poder de afetar e ser afetado pulsa mais potente. Estranha-se o ninho, emergindo o que há de estranho no ninho e o estranho familiar. Ao mesmo tempo em que os corpos buscam visceralmente aninhar-se, há uma busca por onde é o meu ninho. Uma busca, uma necessidade visceral de encontrar o meu ninho. Ter o meu ninho. Foi com a Lua Negra, no signo de Câncer, que se fundou a cidade de Buenos Aires, onde imigrantes desgarrados de diferentes culturas buscaram, tempos depois, né, isso, mas se deu isso na cidade de uma maneira absolutamente significativa, na constituição mesmo, né, da cidade, da sua história. Imigrantes desgarrados de diferentes culturas buscaram continência de um abraço ao estranho. A continência de um abraço ao estranho, criando, assim, a dança, música e cultura do tango. A dança do abraço. Lua Negra em Câncer. Com o trânsito da Lua Negra em Leão, o reconhecimento e a questão da autoria mobilizam desde as entranhas a falta ou excesso de eu. O não reconhecimento inquieta e perturba os corpos. É preciso assinar o que se faz em uma apropriação digna. A corrente subjacente atiça impulsos viscerais por mostrar a que se veio, evidenciando também as possíveis dificuldades em fazê-lo. Os corpos podem ser domesticados e submetidos pela via da vaidade e o brilho falso da inveja. Ou os corpos são libertos no exercício de seus talentos e suas cores, pelo brilho da dignidade própria. A criatividade é chave e ganha potência e charme neste período do trânsito da Lua Negra em Leão. Muito charme. Esta é a Lua Negra de Marilyn Monroe, de Sophia Loren, Guimarães Rosa, Picasso, Michelangelo, Gardel, Elvis Presley, Leonard Cohen, Adele e Brigitte Bardot.
Lua negra em trânsito por Virgem. Sendo o signo de terra, é uma resistência visceral. Sendo o signo mutável, os corpos são visceralmente movidos pelo paradoxo da experiência humana. Portanto, na Lua negra em Virgem, trata-se de uma resistência visceral em relação ao paradoxo da experiência humana. Os corpos são afetados por temas como perfeição e imperfeição, minúcia, pureza e sujeira, doença e saúde, preconceito e racismo, ou integração com a natureza e a organicidade da vida. Lua negra em Virgem também convoca os corpos a resistir ao potencial de anestesia e manipulação coletiva. Então, aqui é a resistência visceral, né, em oposição à fluidez incessante de Peixes. Aqui é Virgem, a resistência visceral, a anestesia e a manipulação. Trata-se de estar atento e desperto, presente no corpo, perceptivo em minúcias. A análise crítica aguça os corpos. Como conectamos nossa perspectiva lógica e nossos impulsos? Como integramos nossa objetividade e lógica com nossa subjetividade e afetos? E como manifestamos essa integração de forma tangível por palavras e ações? A resistência visceral aqui é em relação também ao sono e ao sonho. Uma busca desde as entranhas por discernir a realidade meticulosamente. Esta é a Lua Negra natal de Michel Foucault. Intensamente atento à microfísica. É também a Lua Negra Lilith de Sigmund Freud, François Dolto, Mercedes Sosa, Julieta Venegas e Alain Delon. Lua Negra transitando em Libra. O que não vai bem nos relacionamentos, como também nas relações sociais, de um modo geral, se evidencia. Tanto a atração como a repulsão por se relacionar e se vincular movem os corpos. Quando a Lua Negra está em signo de ar, trata-se, né, de uma falta ou excesso de outro, ou de capacidade de considerar os outros. Libra muito nessa dimensão propriamente relacional. É uma noção do outro como um desafio com o qual lidar, com o qual se vincular. Né? Uma atração e repulsa a isso. Né? Ou atração, ou repulsa, ou atração e repulsa. Desafio que repele, mas também atrai possibilidades e impossibilidades da vida em relação. Os corpos lidam com as referências de masculino e feminino, subvertendo ou dedicando-se a eles, a essas referências. Yin ou Yang, como se ocupam os lugares em parceria e em relações. Padrões de moda e beleza mobilizam por atração ou repulsa. Essa é a Lua Negra natal de Coco Chanel, inventora do terninho para mulheres, e também de Nelson Mandela. Uma percepção instintiva do equilíbrio ou desequilíbrio suscetibiliza os corpos. O que destoa da harmonia e o que há de desarmônico na polis e nas relações. O campo da diplomacia atravessa desafios, podendo haver situações visceralmente impactantes nesse período. Assim como também revelam-se talentos diplomáticos a partir da capacidade visceral de não reagir, né? Que então é o oposto da prontidão, da agudez da Lua Negra em Áries, né?
que é o reflexo instantâneo Bruce Lee. E aqui é a capacidade de não reagir. E o X da questão é poder vincular-se sem cinismo, nem submissão. Eis o X da questão. Lua negra em Libra. Passamos agora à Lua negra em Escorpião. Lua negra em Escorpião. Intensifica o tempo através de temas como sexualidade, paixão, perigo, segredo, investigações profundas, assuntos de vida ou morte, transformação, alquimia. E Tantra, elevação da Kundalini. O pano de fundo visceral que mobiliza os corpos é uma sensação de urgência, uma certa intensidade e um saber que pulsa no corpo de que quem hoje é vivo corre perigo. E a crescente intensificação das emoções põe todos à prova, como um chamado por transformação, caso de vida ou morte. Uma intensificação da passionalidade. Casos de morte ou vida. É um período em que tendem a se incrementar desconfianças e paranoias por essa passionalidade. Período em que os corpos são mobilizados desde o âmago pelo perigo ou pela paixão. O que pode ser também muito belo. Uma beleza grande aí. A questão é como lidar com a intensidade da força. Por quê? A força é poderosa com ela. Essa é a Lua Negra de Darth Vader. É a exaltação da Lua Negra, né, que é o domicílio da Lua Negra é Capricórnio, a exaltação é Escorpião. E essa é a Lua Negra de Darth Vader, em que a força é poderosa com ele. Né? Então, por que eu digo isso? Né? Por um estudo que eu fiz dessa passagem, né, de Anakin, uma referência à Guerra nas Estrelas, né, dessa passagem de Anakin Skywalker a Darth Vader, né, e que o filme em que isso se dá justamente está ligado então com a Lua Negra em Escorpião. Os atores que participam disso também estão, né, dessa passagem de Anakin Skywalker a Darth Vader, também tem Lua Negra em Escorpião. Assim, então, foi realmente uma vivência, inclusive para eles, né, de retorno de Lua Negra. Né? Cada um de nós tem retorno de Lua Negra a cada 9 anos. Então, é um momento significativo, né, desses processos de Lua Negra. E eles, então, lidaram com seus retornos, né, nessa passagem, né, filmando essa passagem e dando com essa passagem de Anakin Skywalker para Darth Vader. E o que é isso? Então, ele, então, né, tinha força forte com ele. Mas, né, para que lado que seria o uso dessa força? Né? Sucumbindo ao lado negro da força ou servindo ao lado luminoso da força. Né? Então, os corpos, nesses trânsitos, né, de Lua Negra em Escorpião, os corpos são cooptados como Lord Siths ou alquímicos como Jedis. Lua Negra Lilith em Escorpião. Passamos então a Lua Negra em Sagitário. E a Lua Negra Lilith como inversora de valores, ela se dá especialmente no signo de Sagitário. Algo de estranho nesses períodos se emerge essa noção de que algo de estranho se passa com a lei, com a justiça, com as autoridades,
que definem as regras e a direção a seguir. Se quem pauta a lei também a cumpre, se as regras vigentes coincidem ou não com o que se sente como justo e correto, quando o grande outro não é barrado, o que significa dizer quando a autoridade não responde ela própria pela lei que impõe aos demais. Esses temas mobilizam os corpos nesses períodos de lua negra em Sagitário. Emergem temas relacionados à corrupção, ética, desobediência civil, termo que surge com um livro publicado durante um trânsito de lua negra em Sagitário, né? Livro de Henry Thoreau, publicado num trânsito de lua negra em Sagitário. Então, uma questão da justiça mobiliza. É possível contar com a lei vale. A percepção do que falha nas regras e na justiça pode se converter na necessidade visceral de se ter uma ética própria, que realmente faça sentido desde as entranhas. Os corpos nascidos neste período necessitam encontrar seu próprio sentido ético, o qual então possam bancar desde o âmago, afirmando seus valores e ousando, quando necessário, denunciar verdades. Uma lua negra em Sagitário tem a marca de uma necessidade visceral de expansão, seja física, intelectual, internacional, desde as entranhas, atravessar horizontes e transgredir fronteiras. Há um impulso visceral de subverter e ir além, como se pode ver no parkour, arte de rua, definida como l'art du déplacement, arte do movimento, disciplina física para superar quaisquer obstáculos no caminho pela cidade, né? Como assim, a garotada na cidade pulando, correndo, né, por telhados, corrimãos, lugares, vias inusitadas, não convencionais. O parkour é ação na polis, explicitada no real, transgredindo as leis urbanas dos caminhos pré-definidos e as leis da própria física. O precursor do parkour, David Bell, é uma lua negra em Sagitário, de nascimento. Uma busca visceral por expansão se produz nos corpos. E a expansão dos movimentos, sejam eles físicos, intelectuais ou culturais, expande a experiência dos corpos. Lua negra transitando em Capricórnio. Durante esse trânsito, os corpos são mobilizados pelas estruturas desde as entranhas. As estruturas do mundo, das instituições, as estruturas do poder. Essa é a lua negra de Leonardo da Vinci, George Orwell, Marie Curie, Machiavelli, e esse é um período que salienta desde as entranhas a questão do lugar que cada um ocupa na estrutura do mundo. Status social, profissão, respeitabilidade, poder, como bancar a si próprio frente às estruturas. Problemas que existam nas estruturas de poder, nas instituições e empresas também, vêm à tona. Onde faltar a necessária consistência, o incômodo se fará notar. Inclusive nas estruturas mesmo das vidas, né? Dos corpos, das vidas das pessoas também. Que estiver precisando de reestruturação, aí também pode se fazer evidente. O que subjuga os corpos? As estruturas. Ou a falta delas. O que liberta e empodera os corpos? Resistir desde as entranhas.
reestruturar, bancar desde sua própria estrutura. Lua negra em Capricórnio, que tem também essa dimensão do suportar a fome, a resistência visceral à fome, né? Que a fome está no Câncer. Capricórnio, a resistência visceral, então essa resiliência do Capricórnio. E agora, então, vejamos a Lua Negra em trânsito por Aquário. Esta é a Lua Negra natal de Dan Rudyard, Howard Sasportas, Isadora Duncan e Rosa Parks. E durante este trânsito, os corpos se mobilizam pela liberdade ou pela falta dela. Há uma busca visceral por espaço e horizontes, ou uma aflição pela falta de horizontes. Os corpos são movidos por ideias ou ideais coletivos, em movimentos de atração ou repulsa em relação ao outro no social, em função de ideais e de perspectivas de futuro. É fácil, neste período, desprender-se dos afetos, desconectar-se, ou conectar-se visceralmente a um grupo ou ideal. A adrenalina está no social. O que subjuga os corpos? Desconectarem-se uns dos outros. O que os empodera? Bancar a liberdade desde as entranhas e os horizontes por vir. Então, né, e aí na sequência vem Peixes de novo, né, e a sequência, então, dos ciclos do trânsito da Lua Negra Lilith. Então, claro que aqui não se esgotam, né, as referências que podem ser feitas com respeito a cada um desses trânsitos, mas trazem aí algumas referências para poder pensar e compreender esses trânsitos. A Lua Negra remete ao que paralisa ou mobiliza. A Lua Negra nos diz do que pulsa no corpo e do poder que se exerce sobre ou através deste corpo, podendo tanto paralisar e submeter, como movimentar e empoderar, pôr em curso e libertar. Corpos que pulsam, corpos que vibram, corpos em relação, corpos torpes, oprimidos, ou corpos vibrantes e vívidos. Que disciplina os pauta, que desejos move. Aí está a chave da Lua Negra e seu saber da microfísica no tempo. Grata a todos pela atenção.